Gente, a respeito da alienação de coisa comum, vejam o que diz o artigo 1322 do Código Civil. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda em condições iguais de oferta o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e não as havendo o de quinhão menor. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á a licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa aquele que ofereceu o maior lanço, proceder-se-á a licitação entre os condôminos a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo em condições igual o condômino ao estranho. Vou tentar resumir para vocês. Extinção pela alienação, bem indivisível. Preferencialmente, se algum dos condôminos quiser adquirir a parte daqueles que não desejam mais permanecer no condomínio, ótimo, resolvido, acabou. Temos 3, 4 condôminos. Um não quer mais permanecer. Recebe uma proposta de terceiro. Submete a proposta à apreciação dos demais condôminos. Nenhum dos outros quer adquirir a parte daquele que deseja sair. Pode vender por terceiro. Os demais condôminos não querem adquirir a parte daqueles que querem deixar o condomínio. Não há terceiros que fizeram proposta. O condomínio não aguenta mais. Alienação de coisa comum. Ação judicial. Na ação judicial, vai se realizar um leilão, uma praça, se for um imóvel, e aquele que oferecer o maior lanço, né? Lanço esse que não vai poder ser inferior ao valor da avaliação feita no próprio processo, porque antes de fazer a venda, o juiz designa uma perícia para apurar qual vai ser o valor para a venda. É levado o imóvel à praça. Ninguém oferece o valor da avaliação, o imóvel não pode ser alienado, tem que se fazer uma nova praça. Apareceu alguém que ofereceu um valor igual ou superior ao da avaliação judicial, ainda deve-se assegurar aos condôminos, a todos os condôminos, a possibilidade de igualar o lance dessa pessoa. Se algum condômino iguala o lance oferecido pelo terceiro na praça do imóvel, o imóvel vai para esse condômino. Porque entre condôminos e terceiros, prefere-se sempre o condômino. Se porventura os condôminos oferecerem lances iguais, 2 ou mais quiserem igualar o lance do terceiro, ou 2 ou mais oferecerem um lance igual para adquirir a coisa, porque os próprios condôminos também podem participar dessa praça, vai ser atribuído o imóvel àquele condômino que houver realizado maiores benfeitorias na coisa, tá certo? Esses são os critérios que constam do artigo 1322. De qualquer maneira, o procedimento de alienação de coisa comum é extremamente desgastante e prejudicial para os condôminos. Pode ser muito custoso, porque para se fazer uma praça judicial, você vai precisar contratar um leiloeiro, você vai precisar publicar editais, enfim, tem um custo. O leiloeiro vai cobrar uma comissão. Então, é a pior alternativa possível. Ela deve ficar reservada àqueles casos em que realmente existem divergências insuperáveis entre os condôminos. O ideal é que, não querendo mais permanecer em condomínio, os condôminos procurem corretores da confiança, coloquem um imóvel à venda por um valor de comum acordo, o valor de mercado do bem, e depois, pagas as devidas comissões,
repartam entre si, na proporção dos respectivos quinhões, o valor obtido. Alienação de coisa comum deve ser a ação judicial, que é regulamentada pelo artigo 730 do CPC, deve ser reservada para situações realmente excepcionais, né? E deve observar também todos esses comandos do artigo 1322 que eu li a vocês. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Se houver dúvida, fico à disposição para esclarecer lá pelo Moodle. Bom, vamos agora então falar da administração do condomínio, né? Condomínio geral, nós estamos tratando do condomínio geral. Bom, as decisões no condomínio geral, elas sempre serão tomadas pela maioria dos condôminos, né? A maioria, entretanto, ela é considerada a partir da soma dos quinhões de cada um. Então, eu posso ter, por exemplo, um condomínio em que os condôminos tenham quinhões diferentes. Com isso, o peso do voto de cada um deles também será diferente. Por exemplo, eu tenho um condomínio em que 2 condôminos têm 40% cada um, um quarto não, desculpem. Direito é sempre, o professor de direito é sempre ruim de matemática. 40% do todo e um terceiro condômino tem 20%. Então vejam, temos 2 condôminos que têm um voto com peso maior, porque o peso do voto de cada um corresponde ao quinhão que ele tem no todo. Condôminos com quinhões maiores terão voto com peso maior, certo? Então não basta às vezes 2 contra 1, né? Se eu tenho um condomínio em que um dos condôminos tem 70% e os outros dividem 15% da coisa, evidentemente que nem que se some os votos desses 2 condôminos com 15%, não se terá maioria contra aquele que tem 70% da coisa. Na prática, a coisa será administrada de acordo com a vontade desse condômino que tem 70%, porque esse condômino sempre terá a maioria. Tá certo? Bem, de acordo com o artigo 1323 do Código Civil, deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio. Resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é. Então, a primeira coisa que se deve fazer é escolher quem será o administrador da coisa comum. A maioria os condôminos devem se reunir e a maioria decidir qual dos condôminos irá administrar a coisa comum. Se nenhum dos condôminos quiser administrar a coisa comum, tomando as decisões mais imediatas, assumindo a frente aí dos negócios, nada impedirá que eles cheguem a escolher um administrador de fora. Evidentemente que se optarem por essa saída de escolher um administrador alheio ao condomínio, às vezes até uma própria empresa, uma imobiliária, uma administradora de imóveis, evidentemente que esse terceiro, seja pessoa física ou jurídica, vai exigir uma contrapartida financeira para assumir esse encargo, né? Ninguém trabalha de graça. Então, escolhendo um estranho, evidentemente que os condôminos vão ter que remunerar esse estranho pelo trabalho desenvolvido. Agora, se os condôminos decidem que não é o caso de manter a coisa sob a sua administração, mas sim alugá-la, não manter a coisa sob sua administração, não usufruir diretamente da coisa,
mas que é o caso de alugá-la a terceiros, o Código Civil estabelece que, havendo proposta de locação, se um dos condôminos manifestar interesse em ser o locatário, também, lógico que não vai pagar a mesma coisa, né? Porque já que ele é dono também, mas ele vai pagar proporcionalmente o aluguel. Em igualdade de condições, o condômino prefere ao terceiro. Então vamos imaginar, temos lá uma casa que pertence aos 3 irmãos que herdaram do pai, e aparece lá um interessado em alugar a casa. E ele oferece um aluguel de R$900. Né? Os condôminos se reúnem e a maioria decide que é o caso de realmente de locar a casa. Aí um dos condôminos fala, bom, se é o caso de alugar a casa, eu tenho interesse em usar efetivamente o imóvel. Então eu pago o mesmo aluguel oferecido pelo terceiro, descontada a minha parte. Então eu vou pagar R$600 de aluguel, porque eu teria direito a receber R$300 do terceiro, caso, na hipótese dos quinhões serem iguais, né? Eu teria o direito a receber R$300, 1/3 do aluguel, porque eu sou dono de 1/3. Mas como eu quero usufruir da coisa diretamente, e vocês desejam alugá-la, eu me ofereço, eu cubro a oferta e entrego R$600, 300 para cada um. Então, havendo concorrência entre um terceiro e um dos condôminos, prefere sempre o condômino que manifestar a intenção de alugar a coisa comum. Uma coisa que acontece muito na prática, e o artigo 1324 fala disso, oportunamente, aliás, é a tal do mandato tácito que se muitas vezes outorga a um dos condôminos. O que acontece? É muito comum em condomínios, principalmente esses condomínios que se formam a partir de relações de amizade ou relações familiares, que um dos condôminos assuma, sem oposição dos demais, a administração direta da coisa comum. Os condôminos não se reúnem, não elegem esse condômino como administrador. Mas essa pessoa, esse condômino, às vezes por residir mais próximo de onde fica o bem, às vezes por ter mais facilidade de resolver as coisas, os problemas relacionados à administração do bem, ele vai tomando a frente sem que os outros ofereçam resistência, com a anuência tácita dos demais. É o caso dos 3 irmãos que herdam a casa e moram em cidades diferentes. Um deles mora na mesma cidade onde fica o imóvel. É natural que esse condômino, pela proximidade, ele vá acabar tomando a frente dos demais e resolvendo as pequenas coisas que aparecem envolvendo o bem no dia a dia. Ele tem que contratar o jardineiro para fazer o jardim lá da casa. Ele entrou na casa, percebeu que tinha um vazamento no banheiro, contratou um pedreiro para fazer a manutenção. Ou seja, ele vai administrando e os outros, como confiam e não estão próximos, vão aceitando. E é justamente disso que trata o artigo 1324. O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Então, se eu tiver uma situação em que um dos condôminos toma a frente sem que os outros se oponham, eu tenho aí uma espécie de mandato tácito, outorgado pelos demais a este que assume a administração sem oposição dos outros. Ok? Vamos terminar e no último vídeo nós concluímos o tema condomínio geral.